Os problemas da igreja de Parede Preta. Semana passada eu gravei um vídeo falando sobre se igreja preta era ou não do diabo, se era pecado ou não, e coloquei pontos positivos da igreja de Parede Preta, né, defendendo aí o porquê da existência delas, mas hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre os pontos positivos dessa cultura aqui, que na nossa nação, né, aqui no Brasil e tudo mais, baseado em um dos comentários que eu recebi ali no Amigo Jesus. Então, se você quer assistir, né, e ver quais são os pontos negativos, depois assistir e ver quais são os pontos positivos, eu convido para você, então, continuar comigo aqui nesse vídeo que a gente já vai falar aqui um pouco sobre isso. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures e seja muito bem-vindo a mais um canal, a mais um vídeo aqui no canal do Amigo Jesus, canal na qual a gente fala sobre teologia. Já tem aí alguns anos que eu trabalho lá na igreja, né, sirvo aí com jovens, mais ou menos há uns 6 anos também já. Estudei teologia, né? Me formei aí em teologia, continuo estudando teologia também, então eu faço e falo sobre isso aqui no nosso canal, que é o canal do Amigo Jesus. Além disso, eu também trabalho com histórias em quadrinhos. Essa daqui é do Supermanos, que é uma história em quadrinhos aqui do nosso canal, mas depois eu falo sobre ela. Eu quero começar falando aqui, reagindo a um comentário aqui do nosso canal no vídeo anterior. Depois você vai lá, assiste o vídeo anterior, né, assiste aí que é a parte 1 desse vídeo, e na qual uma pessoa que viu o vídeo acabou comentando, e eu quero comentar em cima disso também, trazer aqui os pontos porque de certa forma sim, a gente tem a questão ali, será que tem a ver pintar a cor da parede de preto? No primeiro vídeo eu falo que eu acho que não, mas também a gente tem ali a questão, né, que querendo ou não, o que é importado de lá de fora e tudo mais acaba trazendo algumas coisas e algumas questões aí culturais também que não são legais e que a gente precisa comentar. Inclusive no próprio vídeo passado eu acabei falando sim que a Igreja de Parede Preta tem algumas coisas que eu não concordo, que isso cabe para um outro vídeo, e tá aqui o outro vídeo pra gente falar um pouco sobre isso. Então a pessoa começa falando o seguinte: falou e não disse nada. As referências que trouxe foram uma análise em relação ao mundo. Não tem respaldo bíblico para pintar paredes de preto. Luz e trevas, referências claras na Bíblia. A primeira coisa existe sim uma análise técnica por trás dessa questão aí da parede preta. E como eu trabalho com cores, né, igual por exemplo eu fiz aqui história em quadrinhos, pintei outras histórias em quadrinhos, trabalho aí com marketing também, realmente a gente tem ali uma análise técnica que eu não considero uma análise do mundo, uma análise mundana. Não, é apenas uma análise técnica também. Outra coisa que acontece é falar, não tem respaldo bíblico para pintar as paredes da igreja de preto. E muito menos também tem respaldo bíblico para pintar de qualquer outra cor. Não tem na Bíblia falando, tipo assim, não, as paredes da igreja elas devem ser pintadas apenas da cor X ou apenas da cor Y. Se for pintada de outra cor, Deus vai estar lá do céu e não permitindo com que você entre nele porque você pintou a cor da parede de cores que não está aqui nesse versículo. Não existe nada disso na Bíblia. E muitas das vezes a própria Bíblia coloca para a gente a questão do quê? A questão da gente se reunir para buscar a Deus. Não importa se é debaixo de uma árvore, igual eu já vi igrejas sendo debaixo de árvore já. Não importa se é na rua, não importa se é no auditório de uma escola, como eu já vi igrejas se reunirem em auditórios de uma escola. Não importa se é em casa, não importa se é num galpão alugado. O que importa é buscar a Deus ali e passar a sua própria palavra. É isso que a gente acaba vendo. Tanto que a própria história mostra pra gente que os cristãos se reuniram em lugares hoje que a gente não se reuniria, ou que a gente demonizaria, como por um exemplo, na época que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, eles se reuniram nos cemitérios, né, para justamente ali eles não serem achados, até em catacumbas eles se reuniam. Então, por um exemplo, a questão é que eles se reuniam num lugar que muitos de nós, se viessem e falaram, meu Deus, o que é isso? Está reunindo ali no cemitério, nossa, isso daí não é de Deus não, e tudo mais. Mas isso acabou acontecendo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, inclusive Tertuliano e outros escritores cristãos primitivos falaram sobre isso. Tertuliano, 155-240 d.C., mencionou o uso de catacumba pelos cristãos em seus escritos. Outros autores da época, como Cipriano,
de Cartago também registra essa prática. Além disso, temos descobertas arqueológicas. Escavações em várias catacumbas de Roma trouxeram à tona capelas e artefatos cristãos, como afrescos e símbolos religiosos, que confirmam o uso desses locais em encontros. Por que eles faziam isso? Para justamente eles não serem descobertos e serem perseguidos, né? Para eles conseguirem praticar a sua fé. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é justamente isso. Eles estavam se reunindo num lugar complicado, mas estavam adorando a Deus e Deus aceitando ali a adoração deles. Aí continua o argumento. Realmente o Brasil tem que copiar, na verdade acho que ela quis dizer tem copiado o que vem de fora e não o que está escrito na Bíblia. Aí ela coloca aqui: escândalos sexuais e financeiros envolvendo a rede da igreja dos Estados Unidos e na Austrália. A igreja Hillsong na Austrália sofreu quedas significativas tanto na doação quanto na presença da igreja em 2021. Eu ainda vou falar um pouquinho sobre isso, mas de fato a igreja brasileira copia muito a igreja internacional e mais as igrejas dos Estados Unidos ali. Mas a resposta é simples, é porque a igreja do Brasil, ela é uma igreja que veio de missionários, e muitos missionários americanos. Então a influência da igreja brasileira pela igreja americana, ela é grande justamente por conta disso. A nossa igreja é uma igreja que veio de missionários. É óbvio que a gente tem a igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é considerada uma igreja brasileira, mas até ela foi uma igreja fundada aí por missionários. Então, querendo ou não, eles trouxeram das nações deles, né, coisas, costumes que eram de lá e nos ensinaram aqui também. Então, essa tendência ela continua até hoje. E não é ruim a gente copiar o que dá certo lá fora, e não é ruim a gente copiar ali algo que está acontecendo lá fora, né? Essa que é a primeira questão. Agora, o ruim é a gente ficar só imitando por imitar e achando que o imitar vai levar as pessoas a Jesus, e a gente começa a imitar uma cultura e não prega ali a palavra de Deus, porque também nós tivemos muitas heresias sendo trazidas aí lá de fora também, inclusive do próprio Estados Unidos, né? Muitas heresias hoje que a gente tem, inclusive no meio neopentecostal, veio aí dos Estados Unidos. Infelizmente veio de lá também, e isso acaba afetando aqui também. Então a gente tem que saber até onde é uma coisa boa pra gente trazer de lá, ou até onde não é, e até onde a gente tem que pegar e fazer a igreja de acordo com a cultura aqui do Brasil. Mas se nós fizermos uma igreja com a cultura brasileira, será que a gente vai estar de acordo? Se a gente, por exemplo, pegar um louvor e fazer no louvor apenas com ritmos de acordos com o Brasil, não precisa ser aqueles ritmos mais escandalosos. Vamos pegar, por exemplo, uma igreja que toca um estilo mais parecido com um MPB. Será que a gente iria gostar, ou será que a gente não iria gostar? A gente iria demonizar também porque está cantando ali igreja, um estilo que não é comum, não é normal ali na igreja. É uma coisa que a gente precisa entender. Agora, a questão de escândalo, tanto financeiro quanto na área sexual, ela não é exclusividade das igrejas, tanto dos Estados Unidos quanto da Austrália. Ela, na verdade, é uma coisa que vem do pecado humano. Ela vem aí da natureza pecaminosa humana. É isso que a gente precisa entender. Se a natureza pecaminosa humana ela não for tratada, não adianta de nada. Então não é exclusividade da igreja lá dos Estados Unidos ou da igreja lá da Austrália. Isso é uma coisa que acontece em qualquer lugar. Quantas igrejas que eu conheço, por um exemplo, tem ali a parede branca e que aconteceram escândalos terríveis? Se você for parar para pensar, as principais igrejas aqui no Brasil que pregam heresias, eu não vou citar o nome, mas aí é de uma ala um pouco mais neopentecostal, elas são de parede branca, né? A gente fez até um vídeo aqui, acho que foi o Ed René Kivitz, que também está pregando muita heresia por aí. A igreja dele, se não me engano, acho que ela não é... Acho que ela era de parede branca, alguma coisa assim. Não sei se ela tá de parede escura agora também, se ela mudou lá. Mas até então, um tempo atrás, ela era de parede branca também. Então, a questão não tá na cor ali, mas a questão tá... A palavra de Deus está sendo pregada? O pecado está sendo tratado? É isso que a gente precisa entender. Então, o que acontece, por um exemplo, nas próprias igrejas dos Estados Unidos ou da Austrália, tem a ver com a questão do pecado humano. Quando a igreja para de falar do pecado e para de falar da Bíblia, essas coisas acontecem, que inclusive é o que está acontecendo no Brasil. E aqui eu entro um pouco na questão ali de algo que é negativo dessas questões das igrejas aí de parede preta, né? Que continua aqui o comentário. Templos instagramáveis e DJs em cultos. Igrejas investem em roupagem pop, mas mantêm um discurso conservador.
o diabo alcançou aquilo que já queria, tornou banal o que a Bíblia ensina justamente ao contrário. O intuito da Igreja de Parede Preta, segundo o Google, o objetivo é atrair os jovens e criar uma experiência mais emocional e sensorial com Deus. Emocional e sensorial, é isso que a Bíblia ensina? A emoção passa e a vida de pecados continua. Por isso números altíssimos de jovens que tiram a sua própria vida, com problemas psiquiátricos, filhos que desobedecem pais, irresponsáveis, e isso dentro da igreja. O Espírito não nos foi dado para provocar emoções, mas sim para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Uma coisa que acontece aqui, e aí a gente vai entrar naquilo que eu concordo, naquilo que eu discordo. Essas igrejas, e muitas dessas igrejas de paredes pretas, elas trazem uma cultura que é a cultura que chama sensível ao que clama, ou sensível ao que crê, alguma coisa assim. Que é uma igreja justamente montada para causar ali na pessoa a emoção de estar no local e viver ali a experiência. E muitas das vezes tudo que acaba acontecendo é super cronometrado para que a pessoa ela sinta isso. Inclusive, as músicas de hoje, por estarem no estilo mais worship, faz com que elas são justamente pensadas para fazer as pessoas entrarem ali num sentimento mais melancólico, né, de interação emocional com o ambiente, as luzes e tudo mais. A questão que a gente precisa entender é o seguinte: o problema é se só tem isso e não tem a palavra de Deus. Quando só tem ali a questão emocional da parada e não existe a palavra de Deus, aí eu acho problemático, porque aí de fato vira algo só emocional. E quando vira algo só emocional, você acaba atraindo as pessoas só pela emoção. E isso é complicado. Infelizmente, existem muitas igrejas que acabam fazendo isso e acabam pensando só na produção musical, na produção ali do entretenimento, para justamente causar uma emoção nas pessoas e fazer com que as pessoas elas acabam indo por conta do show e daquilo que está acontecendo. E aí tem duas coisas que eu preciso questionar, que a gente primeiro, se as nossas igrejas fizerem programações que a gente não gosta, a gente vai? Isso não é uma coisa só exclusiva ali da Igreja de Parede Preta, mas é uma coisa exclusiva para qualquer igreja. Segunda coisa, se tiver no dia assim uma programação na sua cidade onde você tem uma igreja que está trazendo o pastor da moda com o cantor da moda, e a sua igreja ali tem uma programação mais simples. Por um exemplo, quando o grupo de jovens, só está o grupo de jovens com o líder de jovens sentado em roda e eles vão conversar alguma coisa sobre Bíblia. E está tendo outra programação, Super Overpower Master, com o pessoal mó top das galáxias da internet ali se apresentando e o super pregador pregando. Qual das duas você prefere ir? Entendeu como é que é? E por que você está indo quando você escolhe e na outra que está o super movimento, por que você escolhe esse super movimento? E se não tiver o super movimento, você vai quando está normal? Você vai quando está entediante? É nesse sentido que há ali o problema e é nesse sentido que há ali um esvaziamento, que é só a emoção pela emoção. E aí a própria pregação que acaba sendo é uma pregação de só motivacional e que não traz para o cristão ali uma aplicação na vida diária dele e muito menos traz uma questão ali do próprio cristão saber como viver e defender o evangelho no meio do mundo. Então, nesse sentido aqui, eu concordo, mas a gente também precisa entender uma coisa. A gente precisa entender que cultuar a Deus não é só uma coisa espiritual. Você pode, por exemplo, ser uma pessoa que acredita na dicotomia. O que é dicotomia? Acreditar que o ser humano é corpo e ele é alma, né? Ali as duas coisas. Ou você pode ser tricotômico, que é acreditar que o ser humano é corpo, alma e espírito. Enfim, qualquer uma das duas. Só que uma das questões que acontece é que nós somos convidados para adorar a Deus na inteireza do nosso ser, de forma integral. Então você é convidado para adorar a Deus com seu estilo de vida. Por isso que tem pecados que a própria Bíblia fala, quem comete esse pecado, comete contra o próprio corpo. Por quê? Porque existe uma forma da gente viver que a gente agrada a Deus com o nosso físico, com o nosso corpo. Mas existe uma forma que a gente agrada a Deus com o nosso espírito. E não é só com o nosso espírito. O próprio Jesus disse que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão em espírito e em verdade. Mas existe uma forma que a gente também adora a Deus com a nossa mente, tanto que Paulo fala, esse é o vosso culto racional, mas também com as nossas emoções.
Tanto que em Salmos fala que tem prazer na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. A própria Bíblia também fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E não só isso, o próprio apóstolo Paulo diz, quando ele estava preso, ele fala para os cristãos, olha, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E Tiago fala que a verdadeira tristeza é aquela que produz arrependimento. Ou seja, existe sim uma parte que a gente precisa cultuar a Deus com as nossas emoções. As nossas emoções também devem cultuar a Deus e nos nossos cultos a gente deve saber como direcionar as nossas emoções para louvor e honra à glória de Deus. E a pessoa que também está pregando, que está cantando, deve saber como conduzir as pessoas para adorar a Deus. Porque se não fosse assim, o próprio Paulo não falaria assim, gente, alegrai-vos sempre no Senhor. Ou o próprio Tiago falaria, gente, se vocês estão tristes, busquem arrependimento. Ele não falaria isso, eles falariam outras coisas. Falaria, gente, vamos deixar as emoções do lado de fora e não vamos viver com as nossas emoções. Vamos apenas adorar a Deus ali com o nosso racional. Então, existe sim uma questão ali emocional que a gente deve pegar e a gente deve adorar a Deus, a gente deve buscar e a gente deve utilizar, né? Sobre a questão aqui que eles colocam, a igreja, ela é instagramável, no sentido de buscar ali os jovens, né? Tem DJs em culto e tudo mais. A questão do instagramável, né? Que o pessoal chama de instagramável, não é instagramável. Então, é no questão da igreja ser digital. Hoje você tem que ser digital. A forma, igual por exemplo, eu estou falando aqui pelo meio digital. Não tem como não ser digital. As pessoas elas estão indo nas igrejas baseadas naquilo que elas veem no Instagram, no YouTube. Então a gente precisa ser digital. Quando você faz alguma coisa instagramável, você não está fazendo algo que está desviando ali da palavra de Deus. Você está fazendo algo para mostrar para as pessoas, para elas quererem ir ali naquele ambiente, naquele local. Você está pegando e indo para o meio digital, onde a maior parte das pessoas estão para você evangelizar, para você ali falar de Deus. Então não adianta também virar e falar, não, vamos voltar ali para o tempo da pedra e não vamos fazer uma igreja onde o pessoal possa tirar foto, onde o pessoal possa gravar, ou até mesmo onde a gente não possa gravar os nossos cultos e compartilhar ali para as pessoas. Isso precisa de acontecer, porque as pessoas elas estão nas redes sociais. E as redes sociais se tornou a forma de falar de Deus para as pessoas. O que não pode acontecer é as redes sociais tomarem o lugar ali da palavra de Deus e transpassar isso. É a pessoa só ir para simplesmente tirar a foto. É a pessoa aí ficar gravando o culto o tempo inteiro e não parar para prestar atenção no culto ou ficar respondendo o zap na hora do culto. Então a gente precisa, na verdade, colocar os pingos nos is e saber equilibrar as coisas. Se a igreja, por exemplo, só pensa no emocional, só pensa em ser instagramável, só pensa em ser a igreja da moda e não prega a palavra de Deus, isso está errado. Agora, se a igreja tem essa questão e ela prega de fato as Sagradas Escrituras, aí está certo. Agora, não adianta também de nada a pessoa chegar e pregar a palavra de Deus, e pregar ali as Sagradas Escrituras, e ela não, por exemplo, gravar e postar ali nas redes sociais, que é onde as pessoas estão. Ela pode estar pregando por aquele tanto de pessoas ali que tem, não tem problema nenhum. Mas o fator de estar pregando ali naquele ambiente poderia estar sendo bênção para mais pessoas se estivesse sendo gravado, se estivesse sendo compartilhado. E isso também que a gente tem que pensar. Agora, o que define tudo é se a palavra de Deus está sendo pregada corretamente e se há transformação nas pessoas. Eu já preguei em muitas igrejas. Já preguei em muitas igrejas que as pessoas não gostariam de pregar. Já preguei em igrejas em cidades do interior, cidades muito pobres, que não são instagramáveis, a cor da parede não é legal, às vezes a parede até cai em nosso pedaço. Já preguei numa igreja, um dia eu fui numa cidade aqui de Minas Gerais e eu fui parar numa igreja, pregar numa igreja que ela era bem no centro ali de uma comunidade, daquelas barras pesadas. E aí o que acontece é o seguinte, eu fui lá e eu preguei, não era instagramável, não era uma coisa que todo mundo iria ver, mas era uma igreja que o quê? Tava ali sendo pregada a palavra de Deus, o pessoal tava ensinando a palavra de Deus, mas eu já preguei em muitas igrejas instagramáveis, tanto que aqui no canal você até tem muitas pregações minhas, as últimas pregações foram em igrejas instagramáveis, mas que estava sendo também pregada a palavra de Deus. Então o problema não é essa questão. E outra, a cultura influenciar e a gente ter que lutar contra ela não é só exclusividade da Igreja de Parede Preta, mas toda igreja tem que lutar contra alguma cultura.
Quer seja a cultura de ser liberal demais, quer seja a cultura de ser religiosa demais. Quer seja a cultura de ser algo sem a palavra de Deus, quer seja a cultura de, às vezes, não entender que a gente pode utilizar determinados elementos para falar da palavra de Deus. Jesus, ele pregava a palavra de Deus, ele dava aula ali da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo que ele pregava a palavra de Deus, ele também contava histórias. Então ele sabia fazer as coisas de acordo com o momento que era. Tem coisas na Igreja de Parede Preta que eu não concordo, que eu não gosto, como por exemplo, o próprio estilo musical. Eu acho muito parado, muito moroso, às vezes muito lenga-lenga, né? A questão de americanizar tudo, a ponto do próprio pessoal falar wow, shey, como é que é? Eles chamam Deus de alguma coisa, God, Abba e tudo mais. Tem algumas coisas bem complicadas ali, a forma também de falar e tudo mais. Tem coisas que dá para ser criticado, sim. Mas a gente também tem que ser coerente e entender o seguinte, cara, até onde está sendo pregada a palavra de Deus e até onde não está sendo pregada a palavra de Deus. E aí termina falando assim, o que deveria atrair os jovens é a Bíblia. Tira o jogo de luzes, as telas gigantes, aquela barulheira, aquele monte de gente dançando, faça como está escrito em 1 Coríntios 14, 26, 33. Que eu já vi o que está escrito em 1 Coríntios 14, 26, 36, que fala sobre aquele que tem um salmo cante. Quem profetiza, vai e profetiza e tudo mais. Se alguém vai falar em línguas, vai lá, fala em línguas e tudo mais. Veja a mágica acontecer, a maioria dessas pessoas sumirem. O que vem acontecendo com a igreja moderna, segundo a Bíblia, é um reflexo do que as pessoas têm guardado no seu coração. Quanto mais nos aproximarmos do fim, por fim será. Aí ela coloca uns 2 textos aqui e tudo mais. A primeira coisa que acontece é o seguinte, gente, a Bíblia, ela atrai as pessoas. Mas só que é o seguinte, o próprio Jesus usava de estratégia para falar na palavra de Deus. Às vezes ele contava uma história, às vezes ele ia lá e dava aula. Agora, a questão que eu vejo a gente tem sim que falar da Bíblia, mas a gente precisa entender que existem gerações diferentes. O que era para a geração passada não é para a próxima geração. A geração da Igreja de Parede Preta, gente, já está envelhecendo. Você pega as principais juventudes que tem, como por um exemplo, o Dunamis, a Onda Dura, o Jesus Cop, todo mundo que está lá, gente, já é jovem adulto. Já está beirando lá os seus 20, 30 anos, 40 anos. Não estou falando que quem está com 30 anos está velho. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando começou esses movimentos, todo mundo era adolescente, tinha ali 15, 16 anos. Hoje essa moçada está com 30 anos. E a gente não está alcançando a geração que tem de 13 a 17 anos. E eu não vejo a igreja discutir como que a gente vai alcançar essa geração. A forma de alcançar a geração é diferente. A forma de falar a palavra de Deus é diferente. O que não pode mudar é o que está na Bíblia. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa crer. Se uma pessoa ela vai na igreja só por conta do jogo de luz, está errado. Mas também não há problema nenhum da igreja, às vezes, querer utilizar o jogo de luz, mas falar da palavra de Deus. O problema é que a gente fica tentando, muitas das vezes, só demonizar as coisas, ao invés de entender aquilo que verdadeiramente é. Igual, por exemplo, o outro vídeo eu falei, por que a gente não está preocupado em como alcançar os povos não alcançáveis? Em como pregar para as crianças? No fundo, a gente não está, né? A gente não está aí preocupado com essas questões. Quando é realmente só o jogo de luz pelo jogo de luz, só a fumaçaiada desses trem, tem problemas. Quando eu estou numa igreja e só tem isso e não, a palavra de Deus não é pregada, eu não gosto. Eu levanto e vou embora, porque para mim o importante é a palavra de Deus. É isso que a gente precisa entender. E existem esses problemas que realmente é só quando a igreja foca nisso. E às vezes eu vejo que tem igreja que só foca nisso. Mas a gente também não pode virar e falar, agora vamos tirar tudo e vamos voltar só para aquilo. A gente só vai ter aqui, reunião e a gente vai ter uma aula. Aí a pessoa vai dar aula da Bíblia, dar uma aula chata da Bíblia. E aí, como é que fica? Não que dar aula da Bíblia seja chato. Eu amo dar aula da Bíblia, mas eu entendo que eu também não posso fazer um negócio tediante, um negócio moroso que as pessoas não vão gostar, as pessoas não vão querer ver. Então a gente precisa entender isso, e a questão que eu coloco é, nós precisamos, na verdade, ter equilíbrio. Tem sim problemas, mas toda igreja vai ter problemas. Toda questão vai ter problemas, mas a gente precisa pregar o evangelho e confrontar o pecado. Não importa se, por um exemplo, tá ali a cor X ou a cor Y. Tem que acontecer isso. Agora, existem coisas complicadas, uma cultura complicada que isso pode trazer? Existe.
Mas e se a gente, por um exemplo, tentar consertar esses erros? Vai consertar esses erros, mas vai precisar, por exemplo, mudar a cor da parede? Ou é só consertar ali os erros que tem ali nesse local, nesse ambiente? Se você gostou desse conteúdo, comenta e compartilha. Essa daqui é a nossa história em quadrinhos. Se existissem super-heróis cristãos no Brasil, aí o pessoal vai falar que é pecado também existir super-heróis cristãos no Brasil. Será que eles continuariam cristãos? Ferramenta para evangelizar os jovens, se você quiser. R$35 edição física. Também temos uma história em quadrinhos gratuita para você estar lendo. Se você pudesse voltar no tempo, para onde voltaria? Descubra onde a nossa personagem, o Warrior, ela voltou para o tempo. E foi para um lugar bem legal. E você vai descobrir só lendo a história em quadrinhos dela. O link tá na descrição. No mais, gente, que Deus abençoe vocês. E tamo junto. Comenta aí ou assiste qualquer outro vídeo aqui do nosso canal. Não deixe de deixar o like e até a próxima.